Tá aqui, ó. O aparelho do escritório está ligado, Lara. Se eu puser o disco, nós vamos ver na tela. Sim, vó. A gente vê na tela. Vai ser chocante pra vocês, porque vocês vão ver Super Smash Brothers! Eu quero ver por que o vô Pedro ficou tão impressionado. Deixa ele mostrar. Eu posso colocar esse DVD, vô? Claro! Eu espero que vocês estejam preparados. E se Super Smash Bros. Brawl fosse brasileiro? Após o sucesso do Melee, a Nintendo já estava engatilhando mais uma sequência na franquia. O anúncio aconteceu na assessoria de imprensa da E3 de 2005. O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, soltou a braba. O próximo Smash Bros. Já estava em desenvolvimento para o novo console da empresa, o até então não anunciado Nintendo Wii. E ainda por cima, seria um título de lançamento do console com um modo online. Só tinha um probleminha. Ninguém havia avisado o criador da série. Sakurai tinha saído da HAL Laboratory em 2003. A empresa, no caso, por trás dos Smash Bros. E da franquia Kirby. E ficou sabendo, formalmente, do terceiro título da franquia momentos depois, quando foi chamado em uma reunião com o Iwata num hotel em Los Angeles, da qual o presidente declarou que queria ele no projeto, de preferência novamente como diretor. Sakurai topou, mas sem chance alguma conseguiria entregar o jogo como título de lançamento do Nintendo Wii, pelo simples fato dele ser o único membro da equipe de desenvolvimento até aquele momento. Super Smash Bros. Brawl só começou a ser feito de fato no final de 2005, com a Nintendo abrindo um escritório novo em Tóquio apenas para o jogo. E para ajudar, diversas empresas terceirizadas também foram contratadas para dar uma força, como a Game Arts e os criadores da franquia Xenoblade, e atualmente o melhor estúdio da Nintendo, a Monolith Soft. Com o time de desenvolvimento formado, o Brawl teve privilégios que o Melee não permitia, como mais de 2 anos de produção, uma engine nova e até mesmo uma orquestra ao vivo para compor a trilha sonora. E depois de adiamentos, Super Smash Bros. Brawl finalmente foi lançado em 2008 e chegou como um colosso. Com gráficos que exploravam o poder do Nintendo Wii, um elenco cheio de surpresas, como personagens de empresas terceirizadas, mais de 300 músicas orquestradas por dezenas de compositores renomados, modo online, ferramentas para construir fases e o primeiro modo história cinemático da série, chamado The Subspace Emissary. Mas nem tudo foi perfeito. Brawl foi criticado pela jogabilidade ser mais próxima do jogo original do que do Melee, o que fez com que muitos jogadores competitivos o considerassem um retrocesso, devido ao seu ritmo lento e pelo equilíbrio entre ataques dos personagens. Alguns que eram fortes foram nerfados devido às habilidades reduzidas ou removidas, enquanto alguns, principalmente os personagens mais simples, se beneficiaram da nova física e foram buffados. Ainda assim, Brawl se tornou um fenômeno do Nintendo Wii, vendendo mais de 13 milhões de cópias desde seu lançamento. Terceira parte dessa série de vídeos, a proposta desse aqui é associar o elenco e as fases do Super Smash Bros. Brawl com celebridades, figuras folclóricas e ícones da cultura pop, seja nacional ou internacional,
que marcaram a nossa história de alguma forma ou fizeram sucesso aqui no nosso país. E se você por um acaso não assistiu as outras partes dessa série, pare esse vídeo imediatamente e vá conferir os vídeos do Nintendo 64 e do GameCube, para não tomar spoiler e principalmente para entender o meu critério em torno de cada escolha. Como nesse vídeo eu já vou focar nos personagens que entraram no Brawl, todos os personagens que entraram nos outros já vão estar desbloqueados no menu, certo? Alibaba! Mas, antes de ir pro elenco, vamos às regras. Item número 1. Os personagens podem ser inspirados em figuras reais ou fictícias, nacionais ou estrangeiras, desde que tenham feito sucesso aqui no nosso país. Item número 2. Pelo Smash Bros. Ter sido criado em 2008, todos esses personagens precisam ter sido criados ou ter feito sucesso até esta determinada data. Então, se por um caso surgiu depois de 2008, eles não têm o requisito para entrar agora. Item número 3. Personagens que correspondem à mesma franquia pode ser levado em consideração, mas a intenção dessa série de vídeos não é essa. A minha ideia é dar uma viajada na criatividade e tornar o elenco mais diverso possível. Item número 4. O número de roupas alternativas no Smash Brawl é de 6 cores, mas aqui eu quero manter o padrão de 4, indo para 5, 6, um caso ou outro, mas o padrão é 4, porque eu não quero postergar tanto e deixar mais enxuto em relação aos personagens que já estão no elenco. Item número 5, em relação às fases. No Smash Bros. Brawl tem um total de 41 fases, mas também, para não deixar o vídeo tão estendido assim e deixar mais enxuto, bonitinho, eu vou concentrar uma fase por personagem. Então aqui será um total de 37 fases, contando com a fase do Master Hand, que é a fase do chefão. E por último, o intuito desse vídeo é 100% diversão. Todas as pessoas e propriedades que eu estou aqui é por pura informação e pra gente se divertir nessa longa viagem que é Smash Bros. Brawl. Pronto, chegamos! Preparem-se para o... Eu disse... Tcharam! Modelo antigo, né? É a única mesmo! Super Smash Bros. Brawl expande o elenco para um total de 39 lutadores. E em relação ao Melee, teremos 5 personagens que não vão retornar neste elenco, que é o Dr. Mario, o Young Link, o Mewtwo, o Pichu e o Roy da série Fire Emblem. Então, para manter a fidelidade ao elenco e ao menu do Smash Brawl, infelizmente os representantes brasileiros não vão estar nesse menu. Mas calma que eles ainda vão retornar no futuro título. E no elenco temos 18 novatos, sendo eles Diddy Kong, da série Donkey Kong, Peach, da série Kid Icarus, Zero Suit Samus, da série Metroid, que é a versão sem armadura da Samus, Meta Knight, da franquia Kirby, Pokémon Trainer, da franquia Pokémon, que vem junto com 3 Pokémons no caso, que é o Squirtle, o Ivysaur e o Charizard. Também temos o Ike, do Fire Emblem, King Dedede, da franquia Kirby, o Wolf, da franquia Star Fox, Wario, de Super Mario, o Olimar, de Pikmin,
e Lucas de Mother 3. E junto dos secretos temos Snake, da série Metal Gear, Sonic, da franquia Sonic, Tom Link, da franquia Legend of Zelda, o Rob, que é o acessório do Nintendinho, e o Lucario, da franquia Pokémon. E aqui, tendo a tela de todos os personagens que retornaram do jogo anterior, vamos ao que importa. Os novatos de Diddy Kong nasceu em 94 como co-protagonista de Donkey Kong Country, desenvolvido pela Rare para o Super Nintendo, sendo também jogável no segundo jogo da trilogia, junto de sua namorada Dixie. E com o passar dos anos, tendo participação mais efetiva nos jogos de Super Mario, recebendo até mesmo seu próprio spin-off de kart no Nintendo 64. Diddy Kong, por ser um personagem travesso, que vive entrando em barril, que joga nasca de bacana por onde passa. Seu equivalente no elenco brasileiro seria um personagem que fez e ainda faz muito sucesso no Brasil, que é o Chaves. El Chavo del Ocho foi criado pelo comediante e roteirista mexicano Roberto Gómez Bolanos, mais conhecido como Chespirito, em 71. A princípio, o personagem surgiu em esquetes dentro do programa Chespirito, exibido no México pela Televisa, mas seu sucesso foi tão grande que ganhou uma série própria em 73. Com baixo orçamento e cenários limitados, a história acompanha as travessuras de Chaves, um menino órfão que mora em um barril no pátio de uma vila, onde se envolve em confusões com seus amigos Kiko e Chiquinha. Com humor simples e descontraído, a série retrata situações cotidianas com um tom teatral que conquistou o público da América Latina, se tornando um fenômeno cultural. Exibido no SBT, rapidamente se tornou um estrondo de audiência, sendo exibido por décadas em horários nobres, como antes do noticiário noturno e aos domingos. Roberto Gómez Bolanos faleceu em 2014, mas seu personagem permanece como um dos maiores símbolos da comédia na América Latina. Nos ataques, o Chaves seria desastrado. Ele machucaria os oponentes sem querer querendo, escorregando ou batendo de alguma forma que ele não tivesse a intenção de executar o ataque. Ele também poderia usar o barril para tanto se defender, para entrar, sair rolando, igual a roupinha de cavaleiro do Donald no Magical Quest. E similar ao Mario, que tem ataques que correspondem a diferentes poderes ou jogos que ele fez parte, o Chaves teria também poder de Chapolin Colorado, sendo meio que dois personagens em um. Então ele teria um arsenal de ataques do qual ele usaria também a sua marreta biônica. E no seu Final Smash, o Chaves ele comeria um sanduíche de presunto, que é o seu favorito, e ele usaria a marreta biônica do Chapolin, continuando a bater de forma contínua, né? Similar ao item que tem no próprio Smash Bros. Aqui ele ficaria num estado de transe em que o personagem que ele bater seria automaticamente jogado para fora da arena. E no arsenal de roupas, teria a roupa padrão, que é o figurino clássico do Chaves. No time vermelho, a paleta da Chiquinha, que é a camiseta vermelha com uma bermuda verde. E no time azul, a paleta do Seu Madruga, que é uma camiseta preta com bermuda e chapéu azul. E uma quarta cor seria toda preta, fazendo referência ao Kiko. E o Chaves também teria uma quinta roupa, que seria uma skin do Chapolin Colorado, que obviamente não poderia ficar de fora. E a fase do Chaves seria a vila, onde diversos personagens icônicos estariam passando ao fundo, como a Dona Florinda, o Seu Madruga, o Professor Girafales e companhia, e seria uma grande confusão, e eles estariam no fundo reclamando enquanto a luta estivesse rolando e o quebra-pau tomando sol.
do Pedro I, e eu chegava em meu cavalo, e você era o meu cavalo. Não. O arqueiro celestial e fiel servo da deusa Palutena, Peach é protagonista da série Kid Icarus. Criado em 86 para o Nintendinho, ele retornou anos mais tarde com destaque em Kid Icarus Uprising, lançado para o Nintendo 3DS. Como guardião do reino angelical, o jovem anjo-herói divertido e ingênuo enfrenta monstros mitológicos e deuses traiçoeiros, equilibrando humor e coragem em suas aventuras. E o equivalente do Peach, no elenco brasileiro, também seria um personagem com ligação ao universo celestial e à mitologia grega, o que fez um tremendo sucesso no Brasil nos anos 90, que é o Seiya, da franquia Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros dos Zodíacos foi criado por Masami Kurumada. Em questão de meses, o mangá ganhou o anime e uma linha de brinquedos que não demoraram para explodir no Japão e fora do país. O primeiro a receber foi a França em 88, responsáveis pela adaptação do título de Saint Seiya para Le Chevalier du Zodiaque, que se tornou o nome oficial da obra ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E em 94, a empresa Santoy, que detinha os direitos da franquia, decidiu lançar os bonequinhos por aqui também. Para isso, estava disposta a arcar com os custos de exibição. E após ser recusada por várias emissoras, a companhia só conseguiu emplacar a animação na rede Manchete, que pagou o investimento da Santoy com intervalos comerciais na exibição da série. Cavaleiro do Zodíaco se tornou um sucesso estrondoso. A Manchete, que havia chegado a sair do ar meses antes devido a uma crise financeira, conquistou grande audiência com a exibição, enquanto a Santoy lucrou imensamente com a venda dos bonecos. Em 10 meses, foram mais de 800 mil brinquedos vendidos aqui no Brasil. O sucesso também refletiu fora da televisão. Um ano depois da estreia da animação, em 95, a franquia também apareceu nos cinemas e lotou inúmeras salas, batendo de frente com grandes lançamentos que estavam em cartaz na época, como Batman Eternamente e Pocahontas. No ano 2000, a franquia atingiu outro pico de popularidade do Brasil, graças ao lançamento oficial do mangá. Nesse mesmo ano, o anime voltou a ser exibido na Band e no Cartoon Network, com direito a uma nova abertura na voz do cantor Edu Falaschi, membro da banda Angra. É possível dizer que Os Cavaleiros do Zodíaco foi o grande precursor do sucesso dos animes aqui no Brasil, abrindo as portas para uma nova mídia e deixando sua marca na história do consumo de cultura aqui no nosso país. Nos ataques, o Seiya seria rápido e teria diversos ataques de soco e chute, e ele também teria agarrão, o ataque pelão de turbilhão, e também teria ataques de longa distância, como o meteoro de Pegasus. E no Final Smash, o Seiya teria a armadura divina de Pegasus, em que ele adquiria asas e ele poderia voar, assim como o Peach, e também ficaria num estado invencível, podendo socar os personagens. E para finalizar o ataque, o Seiya ele poderia preparar um arco e flecha, similar ao ataque do Link, em que ele soltaria o seu ataque cometa de Pegasus. Então ele jogaria a flecha, e quem for atingido pela flecha tomaria dano e sairia da arena. Seu arsenal de roupas, a roupa padrão, seria o clássico design vermelho com armadura prateada. No time vermelho, seria referente ao Shun de Andrômeda, com armadura e roupa em tons de rosa. No time azul, seria referência ao Yoga de Cisne, com a armadura prateada e a roupa azul. E ele também teria mais duas cores para fechar o quinteto. Uma sendo a armadura verde com roupa roxa claro, referência ao Shiryu de dragão, e a última sendo a do Ikki de Fênix. E na fase, assim como o Peach tem grande ligação com a deusa Palutena, aqui o Seiya teria a fase do santuário da deusa Atena. E ele teria colunas em volta da fase que poderiam ser destruídas,
o oponente poderia ser jogado para outras casas, e diversos personagens da franquia apareceriam ao fundo. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar. Game Corpus! Meteoro! De Pegasus! Estamos gostosa. Zero Suit Samus é a versão sem armadura da protagonista de Metroid. Esse uniforme foi introduzido em Metroid Zero Mission, o remake do primeiro jogo lançado em 2004. Na sequência final, após enfrentar a Mother Brain, Samus precisa fugir da nave pirata apenas com seu traje de combate leve e sua pistola de plasma. Em Smash Bros, é representada como uma versão alternativa da Samus de armadura. Sua jogabilidade se destaca por sua velocidade e ataques fluidos, sendo uma lutadora ágil e versátil. Aqui temos o pulo do gato, porque a Zero Suit Samus não tem slot próprio no menu do Brawl. Então aqui eu vou representar a sua equivalente no slot do aleatório, bem no cantinho do menu. Sendo assim, uma representante no elenco brasileiro, que também é uma loira gostosa intergaláctica, que já teve contatos com alienígenas e que adora ficar de biquíni no espaço sideral, é a Velta, uma das primeiras super-heroínas brasileiras. Velta é uma das mais icônicas super-heroínas dos quadrinhos brasileiros. Criada em 73 pelo quadrinista paraibano Emir Ribeiro. Seu nome verdadeiro é Kátia Maria Faria Lins, uma jovem mineira. Um dia, ela encontra um alienígena chamado Snirko e o ajuda a se adaptar à gravidade da Terra para que ele possa se recuperar e seguir sua jornada espacial. Em agradecimento, Snirko a submete a um experimento com um amplificador de força mental, um dispositivo capaz de materializar os desejos mais profundos de quem é atingido. A partir disso, Kátia ganha a habilidade de se transformar em uma mulher loira de cerca de 2 metros de altura, com poderes como super força, voo e a capacidade de disparar raios pelas mãos e pelos olhos. Sua primeira aparição foi em 73 no jornal O Comunicador e ganhou sua própria revista 5 anos depois. A personagem logo conquistou fãs por todo o Brasil, especialmente nos anos 80, quando Emir passou a publicar suas histórias de forma independente, que misturavam aventura, ficção científica, humor e pitadas de sensualidade, mas sem deixar as críticas sociais de lado. E mesmo longe dos grandes centros editoriais, a produção de Velta se manteve ativa por décadas, graças à insistência de seu criador e ao apoio de um público de nicho fiel. E em 2010, Emir chegou a planejar um filme live action da Velta. Porém, o projeto nunca saiu do papel. E, em 2021, foi homenageada no evento Dia do Super-Herói Brasileiro, criado por Elian Lopes, com o objetivo de celebrar e divulgar o gênero de super-heróis dentro do Brasil. Hoje, com mais de 50 anos de existência, Velta continua sendo um símbolo de resistência, criatividade e brasilidade nos quadrinhos, sendo uma mulher protagonizando histórias super-heróicas em plena década de 70. Em um país onde o mercado editorial sempre foi desafiador, Velta é a prova viva de que personagens nacionais podem sobreviver e crescer quando encontram um público disposto a acreditar neles. Nos ataques, a Velta teria super força, além da capacidade de voar, que seria excelente para ela não sair da arena, e ela também teria a habilidade de soltar raios pela mão, bem troncuda, forte, assim, algo na linha da Supergirl em Injustice. E no seu Final Smash, ela soltaria o ataque clássico do raio gigante fecho de luz, com as duas mãos, em que ela reuniria os braços e soltando um grande Hadouken pra arena. E no arsenal de roupas, ela teria a roupa padrão, uma paleta vermelha e verde,
E as outras cores seriam inspiradas em outros personagens criados por Emir Ribeiro. No time vermelho seria inspirado na Genoide Nova, com cabelos ruivos e a paleta puxada para o rosa. No time azul seria baseado na Vila Dorothy, com cabelos grisalhos e a paleta puxada para o roxo e azul. E na quarta roupa, a Velta estaria completamente numa paleta preta e teria uma máscara vermelha, inspirada no personagem Homem de Preto. E a fase da Velta seria em João Pessoa, a terra natal do autor, especificamente no Parque da Lagoa. Seria uma plataforma em cima do lago, e atrás teria ataques alienígenas, poderia ter monstros gigantes, meio que um ataque de kaiju, e a Velta estaria ali seduzindo e protegendo os cidadãos brasileiros. Somos gostosa. Somos. Eu sou grandona pra caralho. Desculpa, quero pedir desculpa que eu entrei assim tão puta que nem dei bom dia nem boa tarde pra vocês, família. Bom dia, boa tarde. Meta Knight teve sua estreia no segundo jogo da bolota cor-de-rosa, Kirby's Adventure. Apesar do guerreiro de máscara prateada muitas vezes ser representado como rival de Kirby, ele também demonstra um lado heróico, ajudando a salvar Dreamland e servindo até mesmo como uma figura de mentor para o protagonista. Meta Knight sendo um guerreiro negro e símbolo de liderança, uma figura histórica que poderia substituir ele no elenco brasileiro é o Zumbi dos Palmares, um dos líderes de maior relevância na história do Brasil. Zumbi nasceu em 1655, no Quilombo dos Palmares, em Pernambuco, região da Serra da Barriga. Hoje, o local é a União dos Palmares, no estado de Alagoas. Aos 20 anos, Zumbi se destacou como um grande guerreiro e ajudou na defesa de ataques de soldados portugueses, que foram obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. 3 anos depois, o governador da província de Pernambuco tentou chegar a um acordo com o seu tio Gangazumba, mas Zumbi foi contra, pois não admitia a liberdade dos quilombolas, enquanto os negros das fazendas continuariam aprisionados. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi se tornou líder do Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra tropas do governo. Zumbi tinha grande habilidade no planejamento e organização do Quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Zumbi lutou ao lado de Nandara, sua esposa, filha de escrava africana e que se juntou ao Quilombo dos Palmares ainda criança. Assim como Zumbi, ela também era uma guerreira de extrema importância na vida do Quilombo. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695, data da qual é celebrada o Dia Nacional da Consciência Negra, se tornando um símbolo de resistência à escravidão e ao racismo. Nos ataques, Zumbi dos Palmares teria uma lança como arma principal, e assim como Meta Knight, ele teria grande alcance devido ao tamanho da sua arma, e ele também teria ataques giratórios, que poderia aproveitar o alcance da arma. E aproveitando que sua arma é uma lança, ele também teria ataque de Jump, o salto de Dragoon da franquia Final Fantasy, em que o personagem da classe ele salta super alto com a sua lança e desce para atacar o inimigo. Isso seria um ataque fenomenal de ter no Smash também. E no Final Smash, o Zumbi bateria a sua lança no chão como uma forma de chamar soldados da sua tropa, e em que ele ordenaria para ir para a arena. Então, seria vários elementos em cena, similar com o Final Smash da Wi-Fi Trainer, em que ela lança diversas silhuetas. Seria algo nessa pegada. O Zumbi ele lançaria vários soldados, em que pegaria a arena inteira. A roupa padrão de Zumbi seria um figurino amarelo, e ele também teria uma skin da Dandara, sendo tecnicamente uma personagem secreta dentro do slot do Zumbi. E tanto no time vermelho quanto o time azul teriam referência à bandeira do estado de Alagoas.
E uma quarta cor seria o verde, fazendo referência à bandeira da União dos Palmares. E a fase do zumbi seria o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, local onde ele liderou e hoje é aberto à visitação como uma forma de reconhecer e conscientizar a história dos africanos que foram escravizados pelos portugueses. 3, 2, 1, go! Quando tudo começou a girar, eu disse: Berenice, segura, nós vamos bater. Congratulations! Pokémon Trainer teve sua primeira aparição em Pokémon Red e Blue, lançado em 96 para o Game Boy. O treinador é tecnicamente um avatar criado pelo jogador para ser controlado durante a aventura da jornada Pokémon. Em Smash Bros., Pokémon Trainer controla 3 diferentes Pokémons durante a luta: Squirtle, Ivysaur e Charizard. Cada Pokémon tendo sua variedade de ataques e diferentes vantagens durante a luta. Squirtle sendo mais ágil, Ivysaur tendo seu ataque e velocidade equilibrado, e Charizard sendo mais forte e lento. Aqui o bicho pegou, porque um representante para o Pokémon Trainer é complexo. Porque tem diversos candidatos legais que poderiam ser uma espécie de avatar treinador que poderiam participar da luta e jogar respectivos monstros, criaturas. Mas eu penso no elenco, o elenco completo, né? E um equivalente que eu, desde quando eu comecei a série e eu bati o pé que queria no elenco, era o Boitatá no lugar do Charizard. Eu queria uma fucking serpente de fogo grande no lugar do Charizard. Então, tendo o Boitatá como Charizard em mente, seria legal o Squirtle e o Ivysaur também serem criaturas do nosso folclore brasileiro. O Squirtle teria a representação da sereia Yara, com o elemento água, e o Ivysaur seria representado pelo Saci, com o elemento da natureza, né, por conta do redemoinho e tudo mais. Tendo essas 3 figuras pré-estabelecidas, a figura do Pokémon Trainer seria representado por um ser humano que tem algum tipo de contato com as lendas folclóricas. Então, seu representante, o elenco brasileiro, seria a Índia Tainá, especificamente a sua versão na animação Tainá e os Guardiões da Amazônia. A personagem Tainá foi criada no filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia, que conta as aventuras de uma jovem indígena órfã que vive com seu avô, o velho sábio Tigé, em um recanto do Rio Negro, na Amazônia. A criação de Tainá surgiu quando Pedro Roval integrava a equipe que filmava um documentário sobre populações ribeirinhas da Amazônia. Encantado em ver as crianças se divertindo sem ter brinquedo algum, o produtor propôs aos franceses um filme sobre esse aspecto da vida amazônica. O longa rendeu 2 sequências, série animada para TV e revista em quadrinhos, se tornando um caso raro de personagem que fez sucesso e que teve sua criação especificamente no cinema nacional. A franquia caiu nas graças de ambientalistas, escolas e de festivais de cinema, e conquistou dezenas de prêmios em eventos internacionais dedicados à produção infantil. Na luta, assim como o Pokémon Trainer, a Tainá, especificamente, ficaria no fundo da arena, torcendo para a lenda folclórica que estaria lutando. E assim como os Pokémons, o jogador poderia trocar a lenda folclórica que poderia estar controlando durante a luta. A Yara teria ataques aquáticos, em que seria parecido com o Squirtle, em que ela poderia fazer espécies de onda, bater com a cauda e também fazer torrentes de água. A Yara funcionaria dessa maneira. O Saci, que é representante do Ivysaur, ele seria ágil, em que ele poderia entrar dentro de um redemoinho, uma coisa bem Tasmania, e também jogar espécie de folhas, plantas, controlaria com o vento diversas
folhas, galhos, pedras, para atacar no oponente à distância, né? Seria um ataque à distância do Saci. E o Boitatá, que é representante do Charizard, ele teria ataques elementais de fogo e teria grande força. E por conta do seu corpo de serpente, ele também poderia aproveitar isso para usar a seu favor, formar uma espécie de corpo de mola, em que ele usaria isso para pegar impulso e conseguir uma grande altitude. E o seu Final Smash seria um grande delta ataque de fogo, água e terra, assim como o Pokémon Trainer, em que a Tainá subiria na arena e indicaria a direção que as 3 lendas folclóricas usariam seus ataques em conjunto e fazendo uma grande torrente a favor da natureza. Na roupa padrão, cada personagem teria sua paleta respectiva. No time vermelho, eles teriam uma paleta vermelha baseada na caipora, com elementos de preto e vermelho. No time azul, seria uma paleta do Boto cor-de-rosa, que além do rosa também iria para tons azuis e roxo. E a última cor seria o tom de amarelo e verde, baseado na nossa bandeira. E na fase da Tainá e os Guardiões da Floresta, seria também na Amazônia, assim como a fase do Curupira, só que aqui especificamente teria um tom cartunesco, em que teria vários elementos e personagens folclóricos no cenário. Protagonista de Fire Emblem, Path of Radiance, o 9º jogo da franquia, e um dos personagens centrais de Fire Emblem Radiant Dawn, Ike é diferente da maioria dos heróis da série, por não ser um nobre e sim um mercenário comum, filho do líder de um grupo de mercenários. Ao longo de sua jornada, Ike se torna um líder habilidoso, ganhando respeito de aliados e inimigos, enquanto enfrenta desafios como o preconceito contra mercenários e a descoberta de segredos sobre sua linhagem, se tornando um dos guerreiros mais respeitados do universo de Fire Emblem. Assim como Ike, seu representante brasileiro também seria um líder nato, espadachim poderosíssimo que fez um sucesso tremendo no Brasil nos anos 80, que seria o Lion, o protagonista da franquia Thundercats. A animação conta a história dos últimos sobreviventes do planeta Tandera, uma raça de guerreiros felinos humanoides. Após a destruição do seu mundo, eles fogem em uma nave espacial, mas são atacados por inimigos mortais, os mutantes de Plundar. A nave acaba chegando ao planeta Terceira Terra, onde o grupo, liderado pelo nobre Lion, precisa recomeçar sua vida enquanto enfrenta ameaças como o terrível Munra, um vilão ancestral que busca dominar o universo. Foi nessa época que ganhou até uma música tema lançada pelo Trem da Alegria, sendo o primeiro sucesso do 3º álbum do grupo e uma das músicas mais tocadas nas rádios em 87. A popularidade também impulsionou o lançamento de produtos licenciados como bonecos e diversos outros itens relacionados. E em 95, Thundercats retornou à Globo na TV Colosso, enquanto também passava a ser exibido na Warner Channel e no Cartoon Network. Em 2001, a animação integrou a programação do Bom Dia e Companhia, marcando a primeira vez em que os episódios restantes foram finalmente transmitidos no país. E nos ataques, a jogabilidade do Lion seria muito parecida com a do Ike, por ele ser um espadachim muito poderoso, tão forte quanto. Porém, ele seria um pouco mais ágil, devido à sua fisionomia de felino. E ele também teria uma segunda forma, em que ele usaria seu escudo garra, que é um escudo que ele tem no punho, do qual ele esconderia a sua espada e faria ataques mais físicos. Nas roupas, a roupa principal de Lion seria sua armadura azul e o cabelo ruivo. No time vermelho, ele teria uma paleta de cor laranjada, como a Chitara. No time azul, a paleta azul meio cinza, como o Pantro. E uma quarta cor seria baseada no Tigra,
tendo listras de tigre na pelugem. E na fase seria a casa dos Thundercats na Terceira Terra, a Toca dos Gatos, em que passaria na frente da base ali e diversos personagens icônicos da franquia apareceriam no fundo. Thundercat! King Dedede teve sua estreia como antagonista em Kirby's Dream Land. Apesar de inicialmente ser um vilão, Dedede evoluiu ao longo dos jogos, tornando-se um anti-herói ou até mesmo aliado da Bolota Rosa. Frequentemente manipulado ou possuído por vilões maiores, como no caso de Kirby's Adventure, onde é controlado por Nightmare. Não existem detalhes sobre sua origem, mas sabe-se que ele é autoproclamado rei de Dreamland. Com o passar dos anos, Dedede se tornou um personagem querido pelos fãs, e até mesmo pelo próprio criador Sakurai, que inclusive dubla o Rei Pinguim em Kirby The Crystal Shards, do 64, e na franquia do Smash Bros. Kirby teve sua representação brasileira por uma estrela que ela pode ser quem ela bem entender. Tendo isso em mente, uma outra personalidade brasileira que também usa looks carnavalescos, tem um buchinho lindo e também é rei, aqui no caso o Rei da Alegria, é o velho guerreiro Chacrinha. José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu na cidade de Surubim, em Pernambuco, em 1917. Aos 19 anos, começou a cursar medicina em Recife, porém não conseguiu deixar de lado seu amor pela arte e comunicação, assim se tornando locutor na Rádio Clube de Pernambuco e baterista do Bando Acadêmico do Recife. Após perder um ano do curso por conta de uma cirurgia do apêndice, Abelardo aceitou o convite para tocar um navio com destino à Europa, voltando para o Brasil aos 22 anos. Trabalhou em várias emissoras de rádio no Rio de Janeiro e começou a carreira como locutor na Rádio Tupi. Em 43, lançou, na Rádio Clube Niterói, o programa Marchinhas de Carnaval Rei Momo na Chacrinha. Com o fim do carnaval do ano seguinte, Abelardo criou o Cassino do Chacrinha. Devido ao sucesso, Abelardo assumiu o apelido do Chacrinha como nome artístico. Em 67, já sendo um astro carnavalesco consolidado, entrou para a Rede Globo para apresentar 2 programas, a Discoteca do Chacrinha, às quartas-feiras, e a Hora da Buzina, rebatizado em 70 como Buzina do Chacrinha, aos domingos. Apesar da boa repercussão, Chacrinha também trabalhou em outras emissoras, como a TV Tupi, Record e Bandeirantes, mas em 82 voltou à Globo para apresentar seu maior sucesso, o Cassino do Chacrinha. Mistura de programa de auditório com atrações musicais e show de calouros, Chacrinha apresentava usando figurinos excêntricos como fantasias, ternos coloridos, boné de disc jockey, nariz de palhaço, disco de telefone gigante pendurado no pescoço, uma buzina e chapéus de plumas. Além das dançarinas conhecidas como chacretes e seus bordões clássicos como "Alô, Terezinha! Quem não se comunica se trumbica, na TV nada se cria, tudo se copia", Cassino do Chacrinha foi um enorme sucesso e permaneceu na grade de programação da emissora até a morte do apresentador em 88. Por trás de sua irreverência, seu humor debochado também criticava padrões morais e sociais de maneira descontraída e única. Chacrinha marcou um legado que revolucionou a comunicação da televisão brasileira. Nos ataques, o Chacrinha seria imprevisível e versátil. Ele poderia jogar diversos itens aleatórios, parecido como o Dedede faz, que ele tem a marretinha e joga o gordo, que é o nome daquela bolota de espinho. E ele também teria ataques como se fosse ondas sonoras, em que ele pegaria a buzina e apertaria, sendo elementos sonoros. E ele também teria um ataque similar à Xuxa, com os baixinhos,
mas aqui no caso ele chamaria uma chacrete, falando "Alô, Terezinha!". As chacretes apareceriam sendo lançadas para cima do inimigo, fazendo vários hits enquanto estão ali dançando e distraindo ele. E no seu Final Smash, o Chacrinha faria uma grande marchinha de carnaval, fazendo todos os oponentes da arena dançarem, como se fosse uma epidemia de dança. Todo mundo ficaria no estado de transe dançando e daria liberdade para o Chacrinha dar hits e jogá-los para fora da arena. Por ser um personagem carnavalesco e na paleta dos diversos figurinos das chacretes, as cores do Chacrinha não precisa de muita explicação. A roupa padrão seria um paletó vermelho com gravata verde e calça dourada. Time vermelho teria uma paleta vermelha. No time azul teria uma paleta azul. E uma quarta cor seria verde e amarelo, fazendo homenagem à nossa bandeira. E a fase do Velho Guerreiro seria o cenário do programa Cassino do Chacrinha, em que teria diversos elementos do programa, como as chacretes, a bancada de jurados e diversos outros elementos carnavalescos que iriam atrapalhar a luta e deixar tudo mais caótico e carnavalesco. Wolf estreou como antagonista em Star Fox 64, lançado em 97 para o Nintendo 64. Líder do esquadrão rival Star Wolf, aqui ele é o arqui-inimigo do Fox e um mercenário a serviço de Andross, o verdadeiro vilão da história. Wolf tem uma personalidade fria e arrogante, sendo um piloto habilidoso e implacável. Uma figura da nossa cultura, que também é o lobo, que tem ligação com o espaço sideral, especificamente a Lua, e que também já foi um fantoche, assim como os representantes do Fox e do Falco, nesse elenco que é a Priscila da TV Colosso e o Zé Carioca. Aqui temos o Lube, o lobisomem da Turma do Arrepio. Criada pelo quadrinista César Sandoval em 89, a Turma do Arrepio é uma série de histórias em quadrinhos, publicado pela Editora Globo até 93. Inspirada nos monstros clássicos do cinema, a série conquistou o público com seu humor leve e personagens carismáticos. Um grupo de jovens monstros que moram no edifício do Arrepio. Entre os protagonistas temos Lube, um simpático filhote de lobisomem. Meio menino, meio lobo, Lube vive sendo confundido com cachorro, algo que o deixa bastante irritado. Seu maior medo é perder suas características monstruosas e se tornar um menino normal, o que faria com que ele não se sentisse mais parte da turma. Com o sucesso das revistinhas, que totalizou por volta de 140 edições lançadas, em 97 foi criado um seriado live action, exibido pela Rede Manchete, com episódios de 45 minutos e 2 elencos diferentes ao longo da produção. O retorno da turminha ao mercado brasileiro veio só em 2009, quando a editora As Américas tentou reviver a série, lançando 8 edições. Já em 2015, a franquia ganhou um projeto de peça de teatro realizada com fantoches. E em 2022, 2 jogos para Android foram desenvolvidos pelo time da iniciativa SBT Games. Um de corrida, chamado Turma do Arrepio Grand Prix, e outro de bater tazos, chamado Flits. E um ano depois, a Comic Zone lançou uma edição de luxo em um volume de mais de 300 páginas com seleção das melhores histórias, capas, esboços, estudos de personagens e uma entrevista exclusiva com César Sandoval. E nos ataques o Lube teria um arsenal parecido com a felina da She-Ra, porém aqui por conta da sua baixa estatura ele causaria mais hits, seria mais rápido, porém seria mais fraco. Mas sua baixa estatura ajudaria
a ele não sofrer alguns danos de acordo com o ataque dos oponentes. E no Final Smash, a bruxinha Medeia usaria um feitiço no Lube, em que transformaria ele num grande lobisomem, similar ao John de Darkstalkers, em que ele ficaria extremamente forte e grande na luta. E para finalizar, ele poderia arranhar a tela, fazer um corte na tela, em que o oponente que encostasse na garra seria jogado para longe. Na roupa padrão, ele teria sua paleta original de Lube. No time vermelho, seria uma paleta inspirada na bruxinha Medeia, um tom de rosa, amarelo e vermelho. No time azul, seria uma paleta inspirada no vampiro Drake, um tom de azul e bermuda roxa. E a última cor seria uma paleta inspirada na múmia Tucci. E na fase do Lube, pelo autor César Sandoval ser paulista, sua fase se passaria em Joanópolis, no interior do estado, pelo fato de ser conhecido como a cidade do lobisomem. Então faria essa homenagem, se passando na pracinha do centro da cidade, tendo a catedral de fundo, uma grande lua cheia e os personagens da Turminha do Arrepio passeando por ali. E você de casa, atenção, atenção! Atenção, que lançamento no nosso show da turma que é de arrepiada Editora Globo! Turma Arrepio! A turma do Arrepio! Olha que gracinha! Cabeça grande da molesta. O antagonista peidorreiro de Super Mario, Wario teve sua primeira aparição em Super Mario Land 2, lançado em 92 para o Game Boy. Com uma personalidade bruta, preguiçosa e cheia de truques sujos, Wario é o oposto de Mario. Um vilão ganancioso, egoísta, peidorreiro e oportunista que busca riqueza e poder, muitas vezes trapaceando para conseguir o que quer. O personagem ganhou fama a ponto de lhe render sua própria série spin-off, onde sua personalidade grotesca ganhou força e o humor se tornou sua marca registrada. Pelo Wario ser uma antítese do Mario, que aqui é representado pela Mônica, a sua personagem também seria um ícone dos quadrinhos nacionais, que é a Rebordosa, um ícone da contracultura dos anos 80. Rebordosa é uma das personagens mais icônicas do quadrinista brasileiro Angeli, criada no início da década de 80 e imortalizada nas páginas da revista Chiclete com Banana, um marco da cultura underground naquele período. Surgida como um retrato ácido e exagerado da mulher boêmia urbana, Rebordosa representa o hedonismo, a autodestruição e a libertinagem típicos da geração pós-ditadura, sempre com o humor corrosivo característico de Angeli. Inspirada em figuras reais da noite paulistana e nos exageros da vida boêmia, Rebordosa é uma personagem que vive intensamente, adora sexo, drogas e álcool e não tem pudores em exibir seus excessos. Ao longo dos anos, a personagem se tornou um símbolo da transgressão feminina nas HQs brasileiras, incomodando conservadores e divertindo os leitores mais ousados. Em 87, Angeli causou polêmica ao matar a personagem numa tirinha histórica. Motivo? O autor se incomodou com a fama da personagem e não queria que ela se destacasse tanto quanto suas outras criações na época, a ponto de ter que carregá-la e se ver obrigado a desenhá-la por uma questão de mercado, transformando seu trabalho em uma franquia rentável, como Turma da Mônica. E hoje, tendo mais de 40 anos de existência, ao lado de figuras como Bob Cuspe e os Escrotinhos, Rebordosa ajudou a moldar um humor adulto, político e anárquico de Angeli, que influenciou gerações de leitores e artistas. Sua abordagem libertária e sarcástica, que retratava personagens marginais, em plena efervescência cultural dos anos 80, é eterna e será lembrada por gerações. Nos ataques, a Rebordosa seria extremamente porca. Ela teria uma pegada meio Buggerman,
em que aqui ela soltaria fumaça de cigarro, poderia queimar a bituca, jogar a garrafa de álcool, arrotar, fazer xixi, tudo que tem direito à porquice. E no seu Final Smash apareceria uma privada no centro da arena, em que os oponentes seriam pegos e puxados como uma espécie de buraco negro, e quem adentrasse seria levado pela descarga. Na roupa padrão seria o design clássico da Rebordosa. Ela também teria uma segunda skin, baseada no Bob Cuspe. No time vermelho seria a Rebordosa, com paleta das escrotinhas, o cabelo loiro, óculos e vestido vermelho. No time azul seria o Bob Cuspe, com a paleta dos escrotinhos, o cabelo roxo e a calça azul. E a quarta cor seria a Rebordosa, completamente peladona, porque eu acho que ela não faria questão de ter mais uma roupa no seu inventário. E a fase da Rebordosa se passaria no centro de São Paulo, nos traços do Angeli, em que a luta aconteceria numa plataforma de fumaça, causada tanto pela poluição quanto pelas inúmeras baforadas de cigarro da personagem. Whisky, uma vodka, 2 tequilas, um vermute, 10 cervejas e 2 cigarros. Já ia me esquecendo. O miojo. Olimar fez sua primeira aparição em Pikmin, lançado em 2001 para o Nintendo GameCube. Sendo um personagem curioso, Olimar é um capitão espacial que acaba encolhido em um mundo desconhecido. Lá ele descobre Pikmin, criaturas alienígenas que o ajudam a sobreviver e consertar sua nave para ir embora dali. Apesar de não ser uma das séries mais rentáveis da Nintendo, a franquia criada por Miyamoto se destacou por sua jogabilidade inovadora, que mistura estratégia em tempo real, exploração e gestão de recursos com um charme visualmente único. Seu representante no elenco brasileiro também seria um personagem carismático e curioso, e de certa forma também pode ser considerado um astronauta, assim como Olimar, que é o personagem Lucas Silva e Silva, da série O Mundo da Lua. O Mundo da Lua foi uma série exibida pela TV Cultura em 91, criada por Fernanda Bonassi e Tata Amaral. O protagonista, interpretado pelo ator Luciano Amaral, Lucas Silva e Silva, era um adolescente de 13 anos que, diante das confusões da vida real, se refugiava em um mundo imaginário, representado pela Lua, onde vivia aventuras e refletia sobre seus problemas de forma lúdica. Lucas era um garoto sensível, inteligente e cheio de dúvidas típicas da pré-adolescência, como paixões, conflitos familiares e questões escolares, que conversava com o público de forma direta, quase quebrando a quarta parede. A transmissão do seriado durou por vários anos na TV Cultura, sendo um dos programas com maior audiência da emissora, por abordar temas como amadurecimento, identidade e fantasia de forma inteligente e sensível, conquistando tanto crianças quanto adultos. Apesar de ter apenas 2 temporadas, a série se tornou um clássico cult e até hoje lembrada com carinho por quem cresceu assistindo, ganhando exposições e até mesmo um revival em 2025. Os ataques do Lucas seriam baseados no episódio do Mundo da Lua, em que ele participa de um torneio de videogame e acaba sonhando que é um lutador intergaláctico e controla uma espécie de nave com o seu joystick. Então, tendo isso em mente, ele seria uma espécie de Robotnik, uma coisa meio Bowser Jr., em que ele controlaria uma navezinha durante a fase, soltando bombas intergalácticas e fazendo ondas supersônicas, enfim, ataques meio ficção científica. E no Final Smash, pelo Lucas jogar o jogo Tiger L nesse episódio, ele quebraria a quarta parede, ele sairia da tela, sentando com um joystick
na borda da tela e controlaria sua nave acima, atrás dos oponentes e atirando e jogando bombas. Meio que na pegada do Final Smash do Snake, em que ele também consegue controlar a mira fora da tela. A roupa padrão do Lucas seria uma roupa de astronauta, não só pela temática lúdica do personagem, como também por ser representante do Olimar. No time vermelho e azul, e na quarta cor, Lucas teria uma paleta de acordo com respectivos times, tendo tanto as cores principais de Pikmin, como também servindo de referência ao Pedro, de Castelo Rá-Tim-Bum, outro personagem icônico interpretado pelo Luciano Amaral na TV Cultura, que também tinha essas cores em seu figurino. E a fase de Lucas Silva e Silva seria na Lua, bem similar à fase do Mario Galaxy, em que o personagem estaria na superfície da Lua, ao fundo teria o planeta Terra, passaria estrelas cadentes, enfim, vários elementos do espaço sideral compondo o cenário. Ai, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Lucas, você não sabe que lugar do videogame é no quarto, menino? Sua mãe vai ficar uma fera, hein, Lucas? Ih, já sei que essa bagunça vai sobrar pra mim, né? Ai. Olha. Chegou uma carta pra você. Eu vou deixar aqui, tá? Parece que vive no mundo da lua. Lucas é o protagonista de Mother 3, lançado em 2006 para o Game Boy Advance. O menino polaco é um jovem tímido que enfrenta uma jornada emocional em um mundo ameaçado por forças tecnológicas e militares. Sequência de Earthbound, conhecido como Mother 2 no Japão, o jogo nunca foi lançado oficialmente no Ocidente, devido a temas sensíveis que poderiam exigir alterações no roteiro, como também por conta de sua trilha sonora, que contém referências a músicas populares, como Queen e os Beatles, o que exigiria negociações complexas e um investimento maior por parte da Nintendo. Uma personalidade brasileira icônica, que também tem topete loiro, já teve contato com diversas referências musicais e criaturas inusitadas, não só no palco do programa Viva a Noite, TV Animal e nos quadrinhos, é o apresentador Gugu, aqui respectivamente sua versão Guguzinho. Luiz Felipe Costa Liberato nasceu em São Paulo, em 59. Desde muito jovem demonstrou interesse pelo mundo do entretenimento, começando sua carreira aos 14 anos como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos. Em 81, Gugu estreou como apresentador no programa Sessão Premiada, mas foi com Viva a Noite, um ano depois, que conquistou grande popularidade. A atração trazia quadros interativos, gincanas e momentos musicais, em que Gugu era acompanhado de bizarros bonecos gigantescos, que também ficaram famosos entre os pequenos, como o Bugalu, uma mão gigantesca, um olho com cílios enormes e um nariz com óculos pendurado. Nos anos 90, Gugu alcançou seu maior sucesso com Domingo Legal, um programa dominical que rivalizava diretamente com o Domingão do Faustão. Gugu também lançou inúmeros produtos, entre eles revistas em quadrinhos que transformavam o apresentador em protagonista de aventuras fora do comum, histórias que misturavam humor, fantasia e ação, enfrentando desde vilões caricatos e cientistas malucos até criaturas alienígenas. Gugu dirigia carro de agente secreto, investigava crimes misteriosos e até viajava no tempo para resolver enredos absurdos. Além de seu trabalho como apresentador, Gugu também atuou como empresário e descobridor de talentos. Foi responsável por lançar e promover diversos grupos musicais de sucesso que marcaram a cultura pop brasileira nos anos 80 e 90. Sempre engajado em causas sociais, hoje permanece como um ícone da televisão brasileira. Lembrado por sua alegria contagiante, sua capacidade de inovar e sua paixão pela comunicação. Devido a seus diferentes programas como TV Animal, Viva a Noite, Domingo Legal
seus inúmeros brinquedos e os quadrinhos, o Gugu seria um personagem bem lúdico, bem maluco, assim. Seria praticamente um summoner, em que ele poderia invocar o Bugalu, invocar um olho gigante na luta para brigar com os inimigos, um nariz, uma mão. Ele poderia também jogar animais, como um macaco, pássaro, por conta do TV Animal. Ele poderia jogar sabonetes, por conta da banheira do Gugu, em que o oponente poderia escorregar, assim como uma casca de banana. E ele também poderia invocar a banheira na luta, em que o oponente ficaria preso, e se o Gugu entrasse na banheira, ele iria se curar. E no Final Smash, o Gugu, ele cantaria a música do Meu Pintinho Amarelinho e invocaria um grande pinto amarelo na luta, do qual ele poderia controlar. E enquanto ele fica cantando ali, Meu Pintinho Amarelinho, o galo pinto ficaria maluco na arena, uma coisa meio Bayonetta 3, em que ela fica dançando e você controla o monstrão na luta ali. Na paleta de cores, a cor padrão seria um terno preto. No time vermelho, seria um terno rosa. No time azul, um terno azul. E uma quarta cor, um terno amarelo. E na fase do Gugu, seria o cenário do programa Domingo Legal, em que foi seu programa mais icônico. Teria diversas referências no fundo, teria um telão com o Faustão aparecendo ali, o Jason, louco, meu! Teria o Van Damme dançando com a Gretchen, enfim, diversas referências e participações especiais. Atenção, 1, 2 e já valendo! Entra, você... Ai, tá sobrando pra mim. Metal Gear é uma franquia de ação e espionagem criada por Hideo Kojima em 87. Com uma narrativa complexa e cinematográfica, a série revolucionou o gênero de espionagem, colocando o jogador no papel de agentes secretos em missões de infiltração e sabotagem. A franquia atingiu o mainstream com Metal Gear Solid, lançado em 98, que ampliou a popularidade da franquia. Seu protagonista é Solid Snake, um soldado altamente treinado das forças especiais. Sua história é marcada por missões impossíveis contra super-armas conhecidas como Metal Gears, além de confrontos com organizações secretas e vilões marcantes. Com o sucesso, Snake se tornou um ícone, enfrentando não apenas inimigos poderosos, mas também dilemas morais, e o peso de sua própria existência como clone de Big Boss. Hoje, mesmo sem o controle criativo do seu criador, Metal Gear segue como uma das franquias mais icônicas da indústria dos jogos. Solid Snake, sendo o clone do Big Boss, o seu representante no elenco brasileiro, também seria uma figura militar complexa, com uma visão de mundo totalmente moldada em torno da violência, disciplina e da percepção de viver em um sistema corrupto. Esse personagem é Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. Tropa de Elite foi lançado em 2007, dirigido por José Padilha. Retrata o cotidiano intenso do Batalhão de Operações Policiais e Especiais no Rio de Janeiro. A história gira em torno do Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura, um policial disciplinado no combate ao crime organizado. Um personagem complexo que enfrenta não apenas os perigos das favelas dominadas pelo tráfico, mas também a corrupção estrutural dentro das forças policiais e do sistema político. Sua missão inicial é encontrar um substituto capaz de assumir seu posto, já que deseja deixar a tropa devido à pressão psicológica e aos riscos constantes de sua função, especialmente após o nascimento de seu filho. O filme teve uma enorme repercussão antes mesmo de seu lançamento, por ter sido o primeiro filme brasileiro a vazar na internet meses antes de chegar aos cinemas. O ator, Caio Junqueira, um dos protagonistas, chegou a declarar que, apesar de considerar a pirataria algo ruim, sabia que foi graças a ela que o filme foi um sucesso no cinema.
Uma pesquisa do Ibope estimou que mais de 11 milhões de brasileiros teriam assistido ao filme de forma ilegal, o que, entretanto, não impediu sua estreia em primeiro lugar nas bilheterias. Tropa de Elite também gerou forte debate na mídia ao criticar os usuários de drogas ilícitas, colocando a culpa pela expansão do tráfico e da violência urbana, além das práticas de tortura retratadas por policiais, com questionamentos sobre uma possível transformação desses personagens em heróis, por conta de suas ações violentas contra criminosos e moradores de favelas. José Padilha, no entanto, contesta essa interpretação. O diretor afirma que a intenção não é de glorificar a violência policial, mas sim denunciar um sistema corrompido, em que a violência se torna um sintoma de problemas sociais muito mais amplos, como a desigualdade, a corrupção e a falência de instituições públicas. E então, em 2010, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, foi lançado. A sequência amplia a narrativa, mostrando o Nascimento em uma nova fase, agora como subsecretário de inteligência, enfrentando o crime organizado aliado à corrupção política. O segundo filme foi um sucesso ainda maior e arrecadou 346 milhões de reais, sendo até hoje o filme nacional com maior bilheteria. Apesar das polêmicas e debates, a grande atuação de Wagner Moura deu vida a um personagem que simboliza os dilemas morais de uma guerra urbana, e Tropa de Elite se consolidou como um fenômeno cultural no Brasil. No arsenal de ataques, o Capitão Nascimento seria muito parecido com o Snake, em que ele usaria armas de fogo, usaria estratégia, usaria minas, enfim, teria todos os elementos, todo o arsenal de movimento do Snake. E no Final Smash também seria similar ao Snake, em que o Capitão Nascimento subiria no helicóptero e o jogador poderia controlar uma mira para acertar os oponentes que estão correndo pela arena. A roupa padrão seria o uniforme preto do Bop. E as outras cores seriam uma extensão das roupas do Snake. O time vermelho, tendo uma camuflagem de fogo. O time azul, uma camuflagem de mar. E a quarta cor, uma paleta amarela com estampa de onça pintada. E a fase do Capitão Nascimento faria referência às salas de treinamento de outros jogos de luta, em que se passaria dentro do quartel do Bop, e seria um cenário simples com o símbolo do Bop ao fundo e espaço para os oponentes se baterem. Desculpa o atraso, tava com a Magali organizando a festinha de aniversário dela e... O que você tá fazendo? Já avisei que vai dar merda isso. Tem outros jeitos de economizar? Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês, strategy. Nossa, nem me lembrava disso. Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Ah, isso eu já sei. Tenha bondade. Pode deixar, eu vou ser super econômica. Uma versão cartunesca do protagonista de Legend of Zelda, Tom Link teve sua estreia em Wind Waker, lançado em 2002, originalmente para o GameCube. O jogo se destacou por seu visual cel shading, que deu ao herói um estilo charmoso e único. Na história, Link navega pelo grande mar em busca de sua irmã sequestrada, enfrentando piratas, monstros marinhos e o vilão Ganondorf. Tom Link também protagonizou duas sequências diretas lançadas para o Nintendo DS, Phantom Hourglass, lançado em 2007, e Spirit Tracks, lançado em 2009. Esse último tendo Link como condutor de trem, explorando um novo reino e enfrentando novos desafios ao lado do espírito da princesa Zelda. Um personagem mitológico que também usa vestimentas verdes, já enfrentou oceanos, mares, cavernas, diversas aventuras para salvar sua amada e fez grande sucesso na década de 90. Aqui no Brasil é o personagem Hugo, o grande ícone do jogo interativo de televisão, responsável pelo aumento das contas telefônicas de todo o Brasil e que deixou diversos pais e mães malucos.
Criado em 90, Hugo foi um grande show interativo desenvolvido por uma empresa dinamarquesa, destinado ao público infanto-juvenil. No Brasil, o programa foi exibido entre 95 e 96, e posteriormente, em 98, na CNT Gazeta, sendo considerado o primeiro programa de TV interativo do país. O programa consistia em um jogo em tempo real, no qual os telespectadores controlavam o personagem por meio de chamadas telefônicas, usando o teclado numérico. Hugo é um duende da floresta de 220 anos que vive com sua esposa e seus 3 filhos. Com a intenção de usar duendes para permanecer jovem, um dia a vilã Bruxa Maldícia rapta sua família e prende uma jaula dentro de sua caverna. O objetivo era guiá-lo por cenários cheios de obstáculos, como florestas, montanhas, pistas de neves e ferrovias, até chegar à Caverna das Caveiras, onde sua família estava aprisionada. No Brasil, o programa alcançava até 4 pontos de audiência na TV Gazeta de São Paulo. Porém, quando retornou em 98 pela CNT, chegou a receber 1 milhão de ligações diárias, congestionando as linhas telefônicas da emissora. Eu lembro da época e eu ficava assistindo vidrado quando passava na CNT Gazeta. Confesso que eu tentei ligar e realmente era impossível, porque ficava congestionado de ligações e por sorte não consegui. Senão eu não estaria aqui nesse momento falando para essa câmera, porque meus pais teriam me matado. Com grande sucesso, Hugo Game ganhou uma edição aos domingos, às 5 da tarde, e passou por reformulações, incluindo novos jogos e a participação virtual do próprio Hugo ao lado dos apresentadores. Na segunda fase, o programa também introduziu um telejornal infantil, com reportagens divertidas e educativas voltadas para crianças e adolescentes. O programa também inspirou jogos eletrônicos, brinquedos e produtos licenciados, consolidando-se como um fenômeno da TV brasileira nos anos 90. Nos ataques, o Hugo seria muito parecido com o Mario, por conta dos elementos de plataforma, em que ele poderia saltar, dar ataque giratório, mas ele também teria referências a elementos de outros jogos da franquia, em que ele é um agente secreto, ele poderia ter um chicote de Indiana Jones, poderia usar um carrinho numa ferrovia, sendo um personagem bem dinâmico e com várias ferramentas, assim como o Link. E no Final Smash do Hugo, o tempo ficaria paralisado e 3 cordas desceriam do centro, com o tempo para ele escolher uma delas. Puxando uma corda, ele teria a chance de causar uma das 3 possibilidades. Uma sendo jaulas cair em cada oponente da arena, dando tempo para o Hugo macetar e jogar para fora. A outra corda poderia causar veneno nos oponentes, em que subiria a porcentagem, né, diminuindo a defesa para cair fora da arena. E a terceira seria a chance do Hugo ser jogado para fora, assim como acontece no jogo dele. Abriria um alçapão em seu pé e ele teria morte instantânea. A roupa padrão do Hugo seria verde, fazendo referência também ao Link. E o restante faria referência aos seus filhos, no time vermelho, fazendo referência a Ruth, no time azul, fazendo referência a seu filho Hachi, e uma quarta cor, sendo branca, da cor da fralda do seu filho Hit. E a fase do Hugo seria um corredor na Caverna das Esmeraldas, em que teria uma ferroviazinha, podendo passar algum tipo de kart para acertar os inimigos, tendo pedra para ser quebrada e jogado longe, saiu uma fonte de água inesperada, entre outros elementos que podem ser encontrados em uma caverna. Não tem chororô, esse jogo acabou. Sega! 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 Sega. Sega!
Sonic é uma franquia de jogos de plataforma criado pela SEGA em 91. Focado em velocidade e ação, a série apresentou um dos personagens mais icônicos e velozes da história dos jogos. O sucesso imediato ajudou a consolidar a SEGA como rival direta da Nintendo nos anos 90, tornando Sonic um ícone cultural, inclusive no Brasil. Ao longo das décadas, a franquia expandiu-se para diversas mídias, incluindo quadrinhos, séries animadas e filmes live action, se mantendo em evidência até os dias atuais. Um personagem tão icônico, sarcástico e imprevisível quanto o Sonic, e que estranhamente compartilha da mesma paleta de cores, é o Pica-Pau, protagonista de um dos desenhos com maior índice de audiência no Brasil. Criado pelo cartunista Walter Lantz no final de 40, Pica-Pau fez sua primeira aparição em um desenho animado do personagem Andy Panda. Inicialmente, da época que seu design era um Pica-Pau biruta, os diretores da Universal Studio acharam o personagem muito feio e desajeitado, mas, como coadjuvante, fez tanto sucesso que logo ganhou seus próprios episódios. Pica-Pau era totalmente maluco, desengonçado, vesgo, com apenas 2 dentes, rabo verde e um humor baseado em situações caóticas. Porém, quando chegou à televisão, nos anos 50, o desenho passou por ajustes devido à censura da época, que proibia ações consideradas violentas em animações. Assim, o personagem ganhou traços mais refinados, um comportamento menos aloprado e um humor mais infantil, tornando-se ainda mais popular. No Brasil, Pica-Pau se tornou um fenômeno cultural, a ponto de ser considerado um coringa nas grades das emissoras, sendo exibido pela TV Tupi, Globo, Record e SBT, principalmente em programas infantis nos anos 80 e 90. E em 2017, Pica-Pau ganhou longa-metragem live action, arrecadando mais de 15 milhões de dólares em bilheteria. Hoje, com mais de 80 anos de idade, sendo uma figura clássica do anti-herói, um personagem com quem as crianças se divertem justamente porque não é idealizado ou certinho, Pica-Pau se consagrou como um dos maiores ícones da animação mais queridos do público brasileiro. Nos ataques, a jogabilidade do Pica-Pau seria mais próxima do Tails do que do Sonic, em que o seu grande atributo seria a de poder voar e planar durante a luta. E para bater, ele usaria seu bico, batendo no nariz, fazendo grandes hits de ataques. E também teria movimentos em que faria referências aos seus memes, como ele passando o pano no chão ali, deixando o chão molhado para o personagem escorregar, ou também tirando um bolo de morango de um saquinho para poder comer e se curar durante a luta. Isso foi no Smash, Pica-Pau se transformaria em drag queen para seduzir algum oponente que estivesse próximo. Assim, o personagem se aproximando dele, ele colocaria dentro de um barril e uma grande correnteza de catarata apareceria no canto da luta. E o Pica-Pau jogaria o oponente para essa catarata, enquanto ele estaria descendo. Todos os outros oponentes seriam automaticamente trazidos para assistir no canto da arena, e todo mundo levantaria o braço tipo... Ai! Na roupa padrão, seria sua paleta clássica. Uma segunda roupa seria uma skin da sua namorada Winnie. E no time vermelho, seria a paleta real do Pica-Pau e uma referência ao Zé Urubu, tendo uma pelagem toda preta. No time azul, seria a Winnie, com paleta da Mini Ranhenta. E ele também teria mais 2 skins, uma especificamente do Pica-Pau Biruta, e uma outra que não poderia faltar nesse elenco brasileiro, que é a Pica-Sônica, a fusão brasileira do Pica-Pau com o Sonic e a Mônica. E a fase do Pica-Pau também fazendo referência ao icônico episódio das cataratas. Aqui ele estaria nas cataratas do Iguaçu, que inclusive o personagem já foi lá promover o filme. E a luta se passaria na bordinha ali, na passarela, onde dá para visitar nas cataratas, com as cataratas de fundo embelezando a paisagem da fase. Que dia! Que dia! Rapaz, me sinto ótimo!
Robotic Operating Buddy, mais conhecido como Rob, é um acessório lançado em 85 para o Nintendinho. Projetado como uma espécie de robô auxiliar, Rob prometia uma experiência única, da qual interagia com os jogadores em títulos como Gyromite e Stack Up. Apesar de sua curta biblioteca de jogos, Rob ajudou na popularização do Nintendinho durante a crise dos videogames nos Estados Unidos durante os anos 80. Por ser um robô auxiliar, o seu representante no elenco brasileiro seria o RoBBB, o mascote do reality show Big Brother Brasil. Big Brother Brasil teve sua estreia em 2002 na Rede Globo, sendo a versão brasileira do reality show holandês Big Brother, idealizado por John de Mol. Sua primeira edição, apresentada por Pedro Bial e Marisa Hort, trouxe ao público brasileiro um formato inovador de reality. Um grupo de participantes anônimos convivendo em uma casa vigiada 24 horas por câmeras, competindo por um grande prêmio em dinheiro. Apesar do estranhamento inicial, o programa rapidamente conquistou a audiência, tornando-se um fenômeno cultural. Introduzido na edição do BBB 6, o BBB é um robô laranja, com uma única lente em formato de olho como cabeça e 2 pernas. Ao longo das edições, seu design passou por várias mudanças. Na 6ª edição, eram robôs múltiplos com um grande olho central. Em 2007, ganharam corpos inteiros, coloridos, mantendo esse estilo até a 16ª edição. A partir da 17ª, com uma nova identidade visual, as cores dos robôs foram ampliadas e reforçadas como personagens, contribuindo para a identidade do reality. Com mais de 20 edições, Big Brother Brasil conseguiu o feito de entrar no Guinness por conta do 10º paredão da 20ª edição. Disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mário Gonçalves registrou um recorde histórico com 1.532.944.337 votos, tornando-se a maior votação já realizada em reality shows no mundo. Além de ter entrado no Guinness, foi destaque no Jornal Nacional e ganhou repercussão internacional pela revista Variety. Além de revelar personalidades marcantes e gerar debates nas redes sociais, Big Brother Brasil se consolidou como um dos programas mais assistidos da TV brasileira. Nos ataques, o RoBBB teria o mesmo arsenal de movimentos do Rob, em que ele bateria com os bracinhos, poderia rodar, dar chute e tudo mais. E ele também teria elementos do programa, em que ele teria movimentos como um escudo de imunidade temporária. Ele teria asas, asas de anjo para poder voltar da plataforma. Ele também teria flashes de câmera para atordoar os oponentes. Teria um Minion do Castigo do Monstro, em que ficaria preso no inimigo, diminuindo a defesa enquanto ele fica ali preso. E no Final Smash, um grande telão desceria no fundo da arena e o oponente com maior índice de porcentagem apareceria nele e seria eliminado no fim do tempo do turno, do tempo do efeito do Final Smash. Pegar o personagem, se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, e levando o oponente embora. No arsenal de roupas teria a cor padrão, uma cor laranjada, e as outras cores seriam baseadas na família do RoBBB. O time vermelho seria a paleta rosa, o time azul, a paleta azul, e para não deixar o restante das cores de fora, teria mais 3 cores também, uma preta, uma verde e uma roxa. E a fase do RoBBB, obviamente, seria dentro da casa do Big Brother, especificamente no gramado de fora, com a piscina de fundo e a porta de entrada da casa. E similar à fase do Animal Crossing, do Smash Bros., dependendo do horário que você jogasse, do horário do dia, a fase mudaria, podendo ter elementos de paredão, podendo ter elementos de festa, podendo ter elementos de prova do líder, algum merchan, alguma publi, enfim. Seria uma fase bem dinâmica de acordo com o horário real que você estiver jogando nela.
pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Um cachorro feliz, feliz, feliz. Um cachorro feliz, feliz. O Pokémon Um Cachorro Feliz, 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 Lucario, surgiu em 2005, estreando como um dos protagonistas do filme Lucario and the Mystery of Mew, antes mesmo de ser jogável nos jogos da franquia. Em Pokémon Diamond and Pearl, Lucario se tornou destaque por ser tipo único lutador e aço, e suas habilidades especiais ligadas à aura, que permitem sentir emoções e prever movimentos. Com o passar dos anos, Lucario se tornou um dos Pokémons mais populares, marcando presença em diversos spin-offs e conquistando espaço como lutador no elenco de Smash Bros. Lucario, por ser um lutador excepcional, ter grande ligação com uma energia espiritual e ter a habilidade de se transformar em uma versão melhor de si mesmo, o seu representante do elenco brasileiro seria um dos maiores ícones dos animes que já foram transmitidos não só aqui no Brasil, como na América Latina. Sim, estou falando dele, Goku, o protagonista da franquia Dragon Ball. Dragon Ball foi criado por Akira Toriyama em 84, inspirado no clássico chinês Jornada ao Oeste, sobre um monge que parte uma peregrinação para a Índia em busca de escrituras sagradas budistas, acompanhado do Rei Macaco. O mangá conquistou leitores com uma mistura de aventura, artes marciais e humor, e seu sucesso foi imediato. A história logo foi adaptada para anime pela Toei Animation, estreando em 86. A trama acompanha as aventuras de Son Goku, um garoto com rabo de macaco e força sobre-humana, que parte em busca das 7 esferas do dragão, artefatos mágicos capazes de realizar qualquer desejo quando reunidos. A série evoluiu de uma aventura infantil para um épico de batalhas interplanetárias, marcando uma geração com suas transformações lendárias como Super Saiyajin e ataques icônicos como Kamehameha. No Brasil, Dragon Ball foi mais que um anime, foi um verdadeiro fenômeno cultural. Estreou em 96 na extinta Rede Manchete, inicialmente com episódios da fase Z. Em um momento que os animes ainda não eram novidades na televisão aberta, e um time de dublagem nacional brilhante, o sucesso foi tão grande que levou à redescoberta da série original e posteriormente exibida completa das sagas na TV Globo, Band, Cartoon Network e outros canais. Dragon Ball é tão forte na cultura brasileira que chegou a causar um efeito Mandela. Inúmeras pessoas, eu inclusive, juravam de pés juntos que estavam assistindo o desenho durante o atentado de 11 de setembro, tendo a transmissão interrompida por um plantão de notícia. Porém, esta memória é falsa, pois o anime não foi exibido nesse dia. Dragon Ball passava por volta das 11 da manhã e foi suprimido da grade, por conta do noticiário estendido da tragédia. Tendo uma longevidade tão grande quanto Pokémon, a franquia recebeu dezenas de filmes, jogos, brinquedos, álbuns de figurinha, revistas e continuações como Dragon Ball GT, Kai e Super, se tornando uma das mais influentes da história da animação japonesa, com grande base de fãs fiéis que se mantém ativa até os dias atuais. E nos ataques, Goku teria os ataques clássicos dele e seria muito similar ao Lucario no elenco, né, por ser voltado por artes marciais. Ele também teria a habilidade de se teletransportar na luta, além de ataques a longa distância, como o Kamehameha ou a Genkidama. E no Final Smash também seria similar ao Lucario, em que o Goku ele iria se posicionar no topo da tela e ele iria se transformar ou em Super Saiyajin 2, 3 ou 4, de maneira aleatória, e soltaria um Super Kamehameha, um raio gigantesco em que o jogador poderia controlar a direção, o posicionamento
do ataque, podendo ir atrás do oponente. E no arsenal de roupas, Goku teria sua roupa padrão, o uniforme laranjado. No time vermelho, o uniforme teria um tom de vermelho com a camisetinha preta, fazendo referência ao seu uniforme clássico. No time azul, seria um uniforme azul do Dragon Ball original, dele criança, além da referência ao uniforme do Piccolo e do Gohan. Uma quarta cor seria uma roupa verde, referência ao Tenshinhan. Uma quinta cor seria uma paleta parecida com a do Vegito, com elementos de azul e laranja. E ele também teria mais 2 skins, o uniforme do Dragon Ball GT e uma última sendo o uniforme do Vegeta. E a fase do Goku seria o cenário do torneio de artes marciais, onde diversas cenas icônicas do anime já aconteceram. E na plateia tendo inúmeros personagens icônicos, como a Bulma, o Kuririn, e Gohan e companhia. Oi, socorro! Goku, cadê você? Me ajuda com seu Kamehameha! Calma, Cebolinha. Vamos acabar com essa gorducha agora. Comigo. E aqui temos o elenco completo do Super Smash Bros. Brawl Brasil. Espero que você tenha gostado das minhas escolhas e justificativas, que tenha entendido. E se por um acaso algum personagem não entrou aqui, calma, que falta muito personagem pra entrar ainda. E falando em muito personagem, eu leio tudo que vocês indicam nos comentários e sempre tento relacionar de alguma forma. E quando eu vejo algum que realmente bate o santo e é até melhor do que eu já estava pré-estabelecido para colocar no vídeo, eu faço questão de acreditar aqui. Rebordosa, que eu achei uma indicação genial, que foi a indicação da Xiarlon, que tá aqui. E também o Michel, que indicou o Capitão Nascimento, que eu achei excepcional também para ser o Snake. E pensando em todas essas indicações, eu tive uma ideia para fechar esse vídeo com chave de ouro e já fazer um gancho para o próximo vídeo. Eu tenho uma surpresa, que é a votação para você colocar algum personagem que você queira que entre nesse elenco, e eu de alguma forma não consigo justificá-lo como a forma que eu sempre faço com os representantes aqui do elenco. No próximo vídeo, que é os personagens do Wii U e do 3DS, entre eles será incluso os Mii Fighters, que são personagens que representam o jogador em si, que se customiza com elementos, né, de diversas franquias. Então, para preencher as vagas do Mii Fighter, que são personagens que representam o jogador em si, eu vou abrir uma votação em público para vocês escolherem quem que vocês querem que entre no elenco, personagens coringas que vão entrar no lugar dos Mii Fighters. O link para votar tá aqui tanto na descrição quanto no comentário fixado, e da listagem dos que vocês me enviarem, eu vou escolher 9 entre os mais votados e os mais inusitados. Eu vou passar uma peneira desses 9. Eu vou fazer uma seleção para que vocês votem na parte de postagem daqui do YouTube, em que o mais votado vai compor o elenco. Vai ser um mini campeonato, digamos assim. Então é isso, eu tive essa ideia, ficou uma forma de tentar aproximar a escolha de vocês aqui pro vídeo. E se der certo, vamos ver o que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão, algum comentário, comente, brigue comigo, elogie, estamos aqui para tudo o que o seu coração mandar. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até mais, até a próxima.